Boa noite a todos. Boa noite, família Leopoldo Machado. Bom estar aqui com vocês, né? Nossa, acho que deu bom. Pronto. Ai, Jesus. Pronto, me achei só. Tudo bom, gente? Boa noite. Deu alguma coisa aqui no meu celular, fiquei meio nervosinha, mas tudo tranquilo. Hoje estamos aqui, né? Mais uma terça-feira, cheia de amor, cheia de paz. E eu que não sou boba nem nada, hoje a gente vai ter uma convidada, né? Vai estar aqui conosco, da casa, nossa querida Valéria Requião. Então assim, vou logo chamar ela. Tem alguma coisa aqui no meu celular, eu tô tentando só ver aqui o que foi que aconteceu. Deixa eu só... Gente... Avançar. Ai, calma. Travou alguma coisa aqui. Ai, pronto, foi. Travou alguma coisa aqui. Meu Instagram essa semana deu alguma coisa aqui, deu um chute. Enfim, mas agora vamos voltar, né? Já fiquei menos nervosa, então pronto. Bom, hoje a gente vai estar com Val aqui, Valéria Requião. Acho que quem é da casa e muitas pessoas conhecem essa linda. Então, assim, vou logo chamar ela, já que fiquei nervosa, assim. Então, vou logo chamar ela para nos ajudar aqui hoje. Estamos com um tema maravilhoso, né, Val? Oi, amor. Obtereis. Então, fiquei nervosa, o celular tava dando um chute aqui, né? Meu Deus do céu, logo hoje. Mas você é poderosa, consegue administrar aí. Né? Que você aqui, maravilhosa, linda hoje com a gente. Pronto, boa noite, gente. Vamos chamando todo mundo aí, ó. Quem tá aqui hoje, Valéria, vamos lá. Vamos pedir, vamos pedir, vamos chamar o povo. Mudamos aqui para o Instagram por causa disso, né? Para a gente conseguir atrair mais pessoas. Muitos seguidores, os seguidores de Val aí vão seguindo a gente já, né? Com certeza. Vamos aí. Olha, ele entrou já, maravilha. Val, vamos, sua voz doce, maravilhosa, que eu tanto amo, para me dar uma acalmada assim, que me deu uma... Faz a precezinha pra gente. Claro. Vamos lá. Só tô sem poder botar música, porque eu tô no meu celular. Eu gosto sempre de botar uma musiquinha. Se você puder colocar aí, coloque. Pronto, deixa eu ver aqui. Eu ia botar, mas eu tava tentando botar aqui, que eu gosto de botar no computador, para eu ficar acompanhando também o Instagram aqui, né? Mas aí eu boto no silencioso. Peraí, então que eu coloco aqui, deixa eu ver aqui se eu acho alguma coisa aqui legal pra gente. Ah, eu nem pensei por causa disso, que eu já coloco no silencioso ele. E você é tão assim, né? Eu sempre gosto, você sempre coloca uma musiquinha, eu achei que você fosse colocar. Não, eu posso também colocar aqui, né? É bom que Deixa eu a ver quem gente vê fica que é ao primeiro. vivo mesmo, né? Né? É. Faz bem assim. Isso aí, é bom que o povo vê aí. O povo vai entrando, vai chamando. Isso é perfeito. Isso é estratégia nossa. Ó, acho que consegui alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Vixe, mas meu Instagram. Tá bom? Dá pra ver? Tá bom, tá ótimo. Esse é um Pronto. minutinho assim que a gente para depois do dia corrido de trabalho para poder dar uma relaxada, né? A gente pensa que meditar é deitar e ficar 1 hora em meditação. É ótimo, né? Se a gente pode. Mas quando a gente não pode, a gente inspira um minutinho, oxigena o cérebro e retoma essa vibração
que é tão importante para o nosso equilíbrio. Então, que a gente possa agora, nesse momento, nos conectar fluidicamente, através do nosso pensamento, envolver nossos amores, nossa família, nosso planeta, nessa vibração de paz, de harmonia, de equilíbrio, de luz. Que os nossos caminhos sejam iluminados, que estejamos atentos e alertas às intuições dos nossos mentores, e que possamos, nesse momento, elevar a nossa prece e nos unir a milhares de outras preces que nesse momento se elevam, derramando sobre o nosso lar, sobre o nosso planeta, como eu já falei, essa vibração de harmonia, de luz, de equilíbrio. Assim sendo, cheio de alegria, de gratidão no coração, pedindo que a equipe espiritual esteja conosco nessa palestra. Vamos iniciar o nosso bate-papo. Tá bom? Então vamos lá. A casa como sempre é sua, né? Então fica à vontade, estou aqui em stand-by. Obrigada, meu amor. Então, gente, hoje a gente vai falar de um tema que eu adoro, né? Que é pedis e obtereis. É o capítulo 27 do Evangelho. E esse capítulo, ele traz uma abordagem que fala muito sobre a qualidade da prece, a eficácia da prece, a ação da prece e a transmissão de pensamentos. E aí ele avança um pouquinho mais, mas a gente vai até aí. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre qualidade da prece, eficácia da prece e a ação da prece e transmissão de pensamento. Tem alguém falando que tá travando muito. Para mim aqui não, para você tá. Alguém mais pode dar um feedback aí, falar se tá travando ou não? Porque uma pessoa falou. Deixa eu abrir aqui, possa ser que tenha sido a porta que ficou fechada. Ver se vai melhorar, senão eu mudo a rede, tá? Uma pessoa só falou isso. Melhorou? Pode ser que... Pronto. Aqui tá normal, o Sila falou. Então, perfeito. Tá, então vai me falando aí, tá certo? Então, foi só uma pessoa mesmo. Então, tranquilo. Vê aí, amor, seu. Bom, tranquilo, Val. Então, a gente vai falar um pouquinho disso, porque é muito interessante que esse capítulo, ele traz essa abordagem. A gente acha que tudo que a gente pedir, quando a gente pede com fé, a gente vai conseguir. E é muito importante fazer essa reflexão, porque seria maravilhoso se tudo que a gente pedisse, a gente conseguisse. Só pedir. E muitas vezes a gente não sabe o que é bom pra gente. Então, naquele momento, a gente quer tanto determinada coisa. E aí, lá na frente, a gente vai ver, nossa, que bom que eu pulei essa fogueira. Às vezes, um desejo que não é atendido é um livramento. E a gente, na hora, não tem como saber. Porque sempre a gente pensa o melhor pra gente, de acordo com as informações que a gente tem e as experiências que a gente viveu até ali. E muitas coisas a gente só vai entender lá na frente. É aquela história que vocês já devem ter ouvido várias vezes, mas assim, é para trazer exatamente essa abordagem de que a gente tem que fazer por onde. Nós temos que fazer a nossa parte. É aquela história da pessoa cheia de fé, aquela fé que move montanhas, e ela recebe na cidade dela uma informação de que vai ter um alagamento e pede que as pessoas evacuem, o local, aquele lugarejo. E aí ele diz que não vai sair porque ele sabe que Deus vai salvar ele. E aí vem barco para poder resgatar ele, não aceita, a água sobe, ele vai para o telhado, vem helicóptero para levar ele, e ele, não, Deus vai me salvar. E aí ele morre. E quando chega lá no céu, ele fala, mas eu tive tanta fé que eu ia ser salvo. E vós não me salvastes. E aí Deus diz, eu mandei informação no rádio, mandei um barco, mandei até helicóptero, que a gente precisa fazer a nossa parte. Se a gente trazer isso para a nossa vida, é uma reflexão muito legal, porque muitas vezes você está insatisfeito com alguma coisa, mas o que é que você está fazendo para mudar? Quais são, o que você está disposto a fazer ou a sacrificar, porque às vezes conquista vem junto com sacrifício, Então, o que você está disposto a fazer para abrir mão disso, Então, a gente não vai obter
tudo que a gente pede, mas a gente vai obter aquilo que é melhor para a gente, que faz parte do nosso planejamento. Mas é muito importante entender que não existe nada estático, né? O próprio karma ou o destino da gente, ele é dinâmico, ele está diretamente atrelado às nossas atitudes, ao que você está gerando de atitude positiva, de atitude negativa, para onde você está caminhando, né, com essas suas atitudes. E isso aí é que vai estabelecer o seu caminho. Outro dia eu li, aliás, um depoimento de uma senhora dizendo que o marido dela era um trabalhador espírita, dedicado, fazia caridade, nunca deixou de cumprir, né, a missão dele da caridade, e que ele tinha tido um derrame e tinha falecido e ela estava revoltada. E aí ela recebe uma mensagem psicografada dizendo que no planejamento ia passar 10 anos vegetando. E esse prazo dele foi encurtado, o sofrimento dele foi encurtado, porque ele gerou, digamos assim, um karma positivo, né? Então, assim, nossas ações, independente das suas crenças e da sua religião, nossas ações, elas geram reações. Reações das pessoas, do universo, da vida. E de fato, o plantio é livre, mas a colheita, ela é sempre obrigatória. E a gente sempre vai colher o que a gente plantou. Se você não plantou nada, você não vai colher nada. Então, é muito importante a gente entender nesse capítulo, quando ele fala de qualidade da prece, ele tem um trechinho que ele fala assim: quando orardes, não vos assemelhei aos hipócritas que ficam em pé afetadamente na frente das sinagogas. Eu estou resumindo assim mais ou menos o texto, para que ele possa ser visto pelos homens. Eu vos digo em verdade que ele já recebeu a sua recompensa pelo espetáculo que ele faz na porta das sinagogas. Então a prece, gente, a prece é conversar com Deus. A prece, ela tem uma sutileza e ela chega a ser sublime, porque é algo que vem dentro de você. E tudo que vem dentro da gente, que é verdadeiro, a ajuda, ela é imediata. É até quando você pede ajuda a alguém, que às vezes a gente precisa ter humildade para pedir ajuda ao outro, né? Muitas vezes a gente fica naquela postura orgulhosa de não querer pedir ou de não querer incomodar. Mas assim, quando a gente pede a alguém, a gente adoça o pedido e a gente pede com carinho e do coração, é muito difícil o outro dizer não pra gente, não é verdade? Então, nesse capítulo tem um trecho que ele diz assim: 2 homens subiram ao templo. Um era publicano, o outro era fariseu. E o fariseu, ele conserva-se de pé e ele começa a rezar. E ele diz: Jesus, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu não roubo, eu não cometo adultério, eu não sou injusto, eu sou maravilhoso, eu jejuo 2 vezes por semana, eu estou sempre presente aqui, orando, por favor, derrame as suas bênçãos sobre mim. E o publicano fala assim: Senhor, eu sou um pecador, eu sou pequeno, eu preciso que me ajude a evoluir, a superar os meus pecados. Mais ou menos isso. E aí, no finzinho desse capítulo, ele diz: todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele que se rebaixa será elevado. Então, é muito importante que a gente traga na qualidade da nossa prece a humildade, né? E a gente sai um pouquinho do palco na hora que a gente está rezando. Não precisa trazer aquelas palavras rebuscadas. Não é assim que a gente se conecta, né, com Jesus. Jesus, ele definiu que todas as vezes que você vai rezar, você não deve se colocar em evidência, mas orar em silêncio. Orar voltado para você mesmo, né? Orar de forma que você traga dentro do seu coração essa vibração. E é tão interessante que nós sabemos que temos todos uma áurea, né? E essa áurea, ela tem uma luminosidade,
ela tem uma determinada espessura, de acordo com a nossa vibração. Ela está diretamente ligada aos nossos chakras, ao nosso sistema endócrino. Por isso que nós formamos essa tríade de corpo, mente e espírito. E temos que cuidar das três para que a gente possa ter, né, o equilíbrio. Temos que ter essa visão holística e sistêmica de nós mesmos, né, e cuidar da gente dessa forma. Então, no momento que a gente vibra, né, a gente amplia a nossa aura. E na medida que aquela vibração ela é verdadeira e elevada, ela envolve tantas pessoas. Dizem que a aura de Chico Xavier tinha metros e metros, que ele, quando orava, ele envolvia quarteirão inteiro, quiçá a cidade inteira. Você imagina a aura de Jesus, né? Simão Pedro, que foi um dos primeiros discípulos de Jesus, a sombra dele curava as pessoas. E ele, quando ele passava, as pessoas iam para a rua, os doentes eram colocados em macas, para que a sombra dele pudesse curar. Poder, né? O poder do equilíbrio, da doação de amor, dessa vibração de cura, dessa energia maravilhosa. E a gente vibra, gente, o tempo todo, né? Então o ambiente vibra, todos os lugares que a gente vai vibra. Então, quando a gente chega em determinados lugares, você tem sensações boas ou sensações ruins, de acordo com a qualidade daquela vibração. Às vezes você chega perto de alguém e fala: ai, me sinto tão bem quando eu tô perto de você, me dá um abraço, é tão gostoso te abraçar. Outras vezes você sente o mal-estar, porque às vezes a gente acaba absorvendo. E aí, como diz aquela música de Gil, se eu quiser falar com Deus, que ele fala: se eu quiser falar com Deus, olha, desculpa a minha voz, viu? Tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que folgar os nós dos sapatos, das gravatas, dos desejos, dos receios. Então, falar com Deus é isso. É desatar nós. É perdoar. É entrar no seu quarto e apagar a luz. É simplesmente abrir esse canal de comunicação de coração para coração, que poucas palavras vai permitir que o outro perceba aquilo que você quer dizer e as suas necessidades. E aí eu me lembro muito de uma prece que eu gosto de falar nas minhas palestras, daquele senhorzinho, já velhinho, que trabalha numa lavoura e que acorda todos os dias de madrugada e vai andando. E quando chega lá na sua lavoura, depois de quilômetros e quilômetros, antes de trabalhar, ele tira o chapéuzinho dele, olha para o céu e fala: Inhô, cheguei. E aquelas palavras, elas têm um poder e uma vibração infinitamente maior do que aquelas preces gigantescas. Então, falar com Deus e a qualidade da prece está diretamente ligada à simplicidade, ao sentir com o coração. E aí, quando a gente fala com Deus, a gente está compartilhando os nossos desejos, né? E a gente às vezes não sabe pedir, né? Mas a gente pede, somos uns pidões, né, Tárcia? A gente está sempre pedindo por a gente, pelo outro, né? Pelo outro ainda. Pelo outro demais. É orgânico pedir, né? A gente está o tempo Que inteiro. o outro sempre pede, peça por mim lá, ore por mim lá. É isso mesmo. Não, eu digo, eu falo sempre para algumas pessoas que me ligam: reze para mim, por favor, reze para mim. Eu digo: por que você não reza? Não, porque eu confio mais na sua prece. Então, assim, a terceirização da prece é uma coisa interessante. Porque conversar com Deus é também compartilhar os nossos desejos, né? E com quem você compartilha os seus desejos, né? Porque esse é um diálogo que ele deve ter uma ida e uma volta através da inspiração, através daquilo que você reflete na sua cabeça quando você deseja algo, né? Quando você quer algo, para avaliar se aquilo é bom para mim, né? Eu devo, né, pedir isso. Se esse seu desejo você falasse em voz alta, você sentiria orgulho ou vergonha?
de estar pedindo aquilo, né? Então, assim, porque, na verdade, a espiritualidade, o seu mentor, para cada um dos seres encarnados, existe um mentor espiritual que te acompanha, mas não te acompanha o dia inteiro, não vai para a praia com você, não tá com você na hora que você tá almoçando, não tá com você nas suas tarefas do dia a dia, mas nos momentos que você precisa, ele tá do seu lado, ele te carrega no colo, né? E aí a gente não pode ocupar o nosso mentor, né, com coisas que realmente não têm relevância. E esse é um bom senso e um filtro que a gente deve fazer, né? É importante. E aí a gente também compartilha os nossos desejos com o outro, né? Com aquelas pessoas que podem nos ajudar através da vibração, ou pode nos ajudar na reflexão, né? Isso daí é bom mesmo, você está querendo, mas o que é que você acha? Então, assim, nós vivemos, somos espíritos vivendo uma experiência encarnada, né? Então, existem mundos paralelos. Estamos vivendo paralelamente os mundos encarnados e os espíritos, o mundo deles. E nós nos tropeçamos o tempo todo, né? Nos acotovelamos sem perceber, algumas pessoas percebem, com esses espíritos que estão sempre, de alguma forma, nos influenciando, né? E muitas vezes a gente dá ouvidos a eles, outras vezes não, assim como a gente dá ouvidos a outras pessoas, ou a nós mesmos, né? Que a gente pensa assim, por que eu não ouvi a minha intuição? Por que eu não fiz aquilo? E aí a gente vai lá para o Livro dos Espíritos, na pergunta 759, Kardec pergunta, é quase um universo paralelo, isso mesmo. E aí Kardec pergunta, qual o caráter geral da prece? E o Espírito da Verdade responde, a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas que podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Que a gente possa sempre ter essas três proposições em mente. A gente tem que ser grato. A gratidão, ela é uma coisa maravilhosa. A gratidão movimenta uma energia maravilhosa. Então, ser grato é muito bom. E pedir, a gente já pede, a gente já é pidão. Como eu falei antes, a gente está sempre pedindo. Mas a verdade é que a prece, ela deve ser um estado permanente da alma. Né? Não é que você vai ficar o dia inteiro rezando, mas o dia inteiro tendo bons pensamentos. O dia inteiro pensando, linda! O dia inteiro pensando em coisas boas, desejando bem, né? E às vezes vem o pensamento, de gente, controlar pensamento não é fácil, é difícil, né? E a gente tende, às vezes, a ser pessimista, né? Ou não estamos num dia bom, bota uma música alta, canta, né? Canta alto, músicas edificantes, para substituir esse pensamento, para subir a sua faixa vibratória, né? E aí a gente vai falar um pouquinho da eficácia da prece, né? Há quem conteste a eficácia da prece. E eu gosto muito da prece com lógica, né? Então, a gente precisa ter... A fé, ela precisa de lógica, essa é a realidade, né? Então, assim, a gente não pode ter uma fé cega. Ela tem que estar respaldada em algo, né? Tem que ter uma coerência. Por isso que Kardec diz que todas as vezes que você tiver que escolher entre a ciência e a religião, fique com a ciência, né? Na verdade, elas duas precisam uma da outra, a ciência e a religião, porque uma prova a existência da outra, mas se você tiver que escolher alguma, escolha a ciência. Por quê? Porque você tem que ser coerente, né? Então, tudo aquilo que você não consegue comprovar nem ter certeza, né, escolha o concreto, porque a prece sem lógica e sem razão é fanatismo. Então, a gente precisa trazer essa vibração da lógica da prece. E aí há quem conteste, porque acha que Deus sabe tudo o que a gente quer. Mas a gente tem que pedir. A gente tem que saber pedir. A gente tem que verbalizar. Né? Então é muito importante que a gente possa movimentar. Porque assim como os nossos mentores espirituais, né, os espíritos elevadíssimos, os espíritos superiores, eles também não estão à nossa disposição o tempo inteiro. A gente tem mensageiros, né? Inclusive as obras de André Luiz, ele traz uma série de informações e os espíritos superiores que vibram numa faixa muito elevada, a gente
não consegue chegar até lá, porque ainda estamos aqui nesse mundo caminhando para a regeneração, mas ainda no finzinho de provas e expiações, porque até a atmosfera ela é completamente diferente e os espíritos que ainda estão nessa vibração mais densa sentem uma falta de ar absurda, não conseguem nem ficar tanto tempo nesse local. Então, se tudo no universo ele está encadeado, se nós estamos, é porque eu falei algumas vezes aqui em Deus, né? E às vezes a gente personifica muito a figura de Deus com a figura humana. Mas a realidade é que Deus é tudo. Vamos imaginar um balde de água, né? Um balde de água. E um grãozinho, um mínimo de areia que cai nesse balde, reverbera aquela água do balde. Pois somos nós, imersos nesse universo gigantesco. E tudo que a gente faz, e que a gente vibra, e que a gente fala, reverbera no universo. Reverbera, mesmo que da forma mais sutil, mas a percepção da espiritualidade superior, ela é enorme e ela consegue perceber isso. Então, mesmo à distância, a gente precisa pedir. A gente precisa saber pedir. A gente precisa da prece. A gente precisa envolver o outro. E a gente precisa pedir também para a gente, muitas vezes, inspiração. Porque em momentos de desespero, de dor, de sofrimento, às vezes a gente não sabe nem o que pedir. Aí a gente pede para dar força, para inspirar a gente. Né? E aí, às vezes, um telefone toca e é alguém que sentiu vontade de ligar para você. E aí, você aproveita e dá um abraço, não. Recebe aquele acolhimento daquela pessoa. Às vezes você está andando num lugar e encontra alguém, e é tão importante você olhar aquele alguém, receber um abraço daquela pessoa. Então, tudo isso é o que a gente está atraindo para a gente através da nossa prece, através da nossa vibração. Porque, gente, a zona de conforto, ela é muito confortável, não é? Mas não acontece nada na zona de conforto. E a evolução, ela é uma lei da natureza. Nós todos estamos aqui para evoluir enquanto seres humanos. Não existe retrocesso, a gente pode até estagnar. E o que é que muda se você não muda? Nada, não é? O que é que muda se você não muda? Não vai mudar nada. Você vai continuar ali naquela zona de conforto. Porque até o bem que você deixa de fazer é tão nocivo quanto o mal que você faz. Então, é importante que a gente movimente o universo, movimente essa vibração de bem, multiplique as boas notícias. A gente costuma multiplicar muitas notícias ruins, né? Os escândalos, aquelas notícias ruins. Somos atraídos por essas notícias, né? Vamos fazer um combinado de não compartilhar nada ruim. Vamos compartilhar só coisas boas, né? Mensagens boas, porque a gente vai mudando aquela vibração. Né? Essa vibração do bem, quando a gente está naquela faixa, tem outras pessoas na mesma faixa e outros espíritos naquela faixa também, e ela é potencializada, especialmente quem é médium. Vocês sabem que o médium, ele é um catalisador, todos nós somos catalisadores de energia, mas o médium é mais ainda, porque ele tem uma antena parabólica gigantesca. Por isso que Divaldo fala, quando ele está feliz, ele está eufórico, né? Ele está extremamente feliz. Por quê? Por causa disso. Porque as entidades que estão próximas a ele, né, e que estão felizes também, potencializam o nível de felicidade dele. O inverso é igual. Tanto que ele diz que quando ele vai para enterro, que ele tem aquele ambiente, todo mundo está triste, que ele chora, que é uma coisa assim horrível, incontrolável. Então, isso é para entender o quanto que a gente está sendo influenciado pelas energias. Então, se você não está bem e você fala, ai, eu não estou bem, você vai ficar pior ainda. Então, mesmo que você não esteja bem, diga, não, vou ficar bem, eu vou superar, eu já estou superando, né? Vai acontecer. Ou então, às vezes, alguém que é muito otimista, se conecte com essa pessoa para ela te dizer isso, né? Enfim. Porque o que acontece é que a gente vive muito no presente, né? A gente está sempre preocupado, vivendo no presente, no imediatismo daquilo que a gente quer, para que a gente, no futuro, a gente possa ter aquilo que a gente deseja e que Deus não vai deixar a gente sofrer, porque a gente reza,
né? Então a gente está rezando e Deus vai nos preservar do sofrimento. A gente sabe que o sofrimento é uma das formas mais eficazes da nossa evolução. E o Espiritismo, ele traz a codificação espírita esse cunho educativo, né? Ela é uma filosofia, ele tem um cunho educativo, filosófico e religioso, e ele traz nas obras essa educação mesmo. É, igual na escola, você entra na escola para aprender. Se você não aprende, não tira a nota que você tem que tirar para passar naquela matéria, o que é que acontece? Você repete. E aí, essa também é uma reflexão muito importante, né? Por que que eu estou passando por isso de novo? Por que que eu sempre tenho esse tipo de problema? Porque você não aprendeu ainda. Seu aprendizado não foi consolidado. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa num curso até que eu participava, e ela disse assim para mim que o sonho dela era ter uma família, era casar e ter filhos. E ela já estava com mais de 30 anos e todos os relacionamentos que ela tinha não davam certo, eram ruins. Ela dizia que ela vivia dizendo que ela tinha o dedo podre, né, para homem e que ela só escolhia homens que não prestavam. E aí alguém um dia disse para ela: se você vibra nisso, você só vai atrair isso. Quando ela mudou a vibração dela, vou encontrar o homem da minha vida, que vai casar e vai me dar os filhos e eu vou ser feliz, né? Toda essa minha experiência foi para conhecer ele. E aí, finalmente, ela conheceu o marido, que ela estava casada, que já tinha alguns filhos. Então, se a gente vibra a escassez, a gente vai atrair a escassez, né? E se a gente vibra outras não riquezas, não somente da financeira, mas eu estou falando da riqueza moral, né, do equilíbrio, porque não existe dinheiro que pague a nossa saúde, o nosso equilíbrio mental, o nosso equilíbrio emocional. É muito desesperador quem não domina as suas faculdades mentais, você não concorda? É bem complicado, tá? Se você está controlando o horário aí, são... Tem tempo ainda, vá, tá tranquilo. Então, gente, e aí a gente entra no item que fala sobre a ação do pensamento, que foi um pouquinho de tudo que eu falei antes, porque eu sou agitada, então eu não consigo esperar para fazer essa abordagem. Pensamento é tudo, né? Tudo que a gente pensa, porque sabe o que, acontece? No nosso mundo, a gente camufla muito, né, os nossos pensamentos. Às vezes você tá olhando para aquela pessoa, tá sorrindo, mas por dentro você tá... Se você pudesse, enganava. Então a gente, às vezes, aparenta uma coisa, fala uma coisa, mas dentro do nosso coração não é aquilo que a gente está sentindo. E muitas vezes você não consegue controlar, né? Então, mas no mundo espiritual, não. No mundo espiritual, a espiritualidade se comunica através do pensamento. Ele sabe tudo que você pensa. Ele sabe tudo que você vibra. Ele sabe se aquilo que você está falando você de fato pratica e de fato você está sentindo. É a coerência, né? Que eu adoro essa palavra, né? Porque é importante a gente ser coerente com nós mesmos. Então, a prece, nesse processo da prece, dessa invocação, a gente tem que estar coração e mente juntos para que a gente possa conseguir essa conexão. Senão não chega nem lá, né? Tem gente que fala assim, não passa nem do telhado a prece, né? Então, assim, é muito importante porque as preces que são feitas, elas são acolhidas pelos nossos mentores, pelos espíritos que estão ao nosso redor, que vão transmitir aos mensageiros, né? E é interessante, vocês já devem ter ouvido uma historinha de Divaldo, que Irmã Dulce uma vez ligou para ele e perguntou a ele: Divaldo, eu soube que você teve um infarto e tal, como é que você tá e tal? Ele: não, irmã, eu tô bem, eu consegui superar e tal. E aí ele pergunta: como é que estão as coisas? E aí ela disse: tô passando por muita dificuldade, não sei o que é que eu vou fazer para pagar o 13º salário do pessoal daqui
do hospital, e é muito dinheiro, a gente vive de doação, quem vive de doação sabe quanto que é difícil. A gente vive de doação, mas a nossa casa é pequenininha, né? Imagina uma Uhum. estrutura daquela. E aí, gente, o universo ouve. E aí ele conta que ela recebe uma ligação de Roberto Carlos para saber como ela tá e pergunta o que é que ela tá precisando. E ela fala, e ele pergunta quanto é a irmã, e no dia seguinte o dinheiro está lá na conta dela para ela fazer esses pagamentos. E o universo, ele ouve tudo que a gente fala, né? Até o Instagram ouve quando a gente tá pensando em alguma coisa, daqui a pouco aparece lá no Instagram aquilo que a gente estava pensando em comprar, aquilo que A era. gente pensa, a gente vibra, né? A É, a gente... gente pensa, a gente vibra. Então, assim, os intermediários, intercessores, né, vão estar sempre ali, acolhendo aquilo que a gente está pedindo, se for de verdade, se for dentro do coração. E aí, naquele momento, a gente consegue, na velocidade da luz, porque o nosso pensamento é impressionante, não importa onde você esteja. O pensamento, ele vai na velocidade da luz, superior à velocidade da luz e atinge a quem você dirige aquele pensamento, independente de onde ele esteja, para o bem ou para o mal. E aí, se ele está naquela vibração, na mesma faixa vibratória sua, ele vai ser atingido por aquele pensamento, ou bom ou ruim. Se ele não estiver, e o pensamento, por exemplo, for ruim, ele não vai ser atingido, porque o que vibra ao nosso redor também nos protege, né? Através da nossa aura, através dessa vibração que ela está sempre ao nosso redor, vibrando e nos protegendo dessas energias. Então, é muito importante que a gente tenha em mente, né, que a prece, a gente entra em comunhão. E essa comunhão ela só vai acontecer se o nosso pensamento estiver junto com a gente. E aí, gente, o Espiritismo ele torna isso um pouco mais compreensivo. Né? Às vezes a gente não consegue entender algumas questões relacionadas a esse fluido, né, cósmico universal ao qual a gente está submerso, né, nesse oceano, e como que ele funciona, como que a gente é atingido por ele, né? E o Espiritismo ele traz um pouco esse modelo, né? Como é que ele funciona? Como é que é o fluido cósmico universal? O que é que faz parte dele? A gente não vai entrar nesse caminho hoje, mas o fluido ele recebe a nossa vontade como uma impulsão. Então aquele pensamento ele vibra através das ondas e a nossa vontade vai impulsionar aquilo que a gente vai estar transmitindo, como som, né? O som que vibra, e a gente vai, através do ar, através da energia, levar aquilo que a gente está vibrando lá para frente. E, gente, é Só incrível. elogios aí, viu? Amo sua palestra, só elogios aí, ó. Eu falei, Tassi, vão ficar enjoados de mim, porque a primeira palestra, depois da reabertura da pandemia lá do centro, foi nossa, né? E, quer dizer, foi minha. E eu falei, o pessoal já não deve aguentar mais me ver. E, O mas é pessoal isso, te ama, você adora, sua voz doce, todo mundo, você é sucesso. né? Então eu quero ver como é que você vai fazer uma palestrinha aqui. Oh, gente, não, pelo amor de Deus. Eu ouço, viu, Val? Eu já ouvi, acho que é Fernando Barbosa que fala que a meditação, né? Que a oração é você falar com Deus. E a meditação é Deus falar com você. Eu não digo bem uma meditação inteira, porque assim, às vezes eu mesmo fico, eu sou ansiosa, então uma meditação inteira eu não consigo fazer uma. Mas quando você aquieta realmente, como você fala aí da prece, né? Quando você aquieta realmente seu coração e você faz uma conversa com Deus, é realmente uma conversa, É. né? Quem fala isso é Joana de Ângeles. E é É, acho que é muito exatamente isso. isso, parafraseando Joana de Ângeles. É tanto que eu, quando for no meu evangelho, eu gosto sempre de fazer uma meditação. Tem uma meditação, gente, tem várias no YouTube, né? Mas tem uma meditação que é para a cura espiritual. E ela é uma meditação que eu gostei da voz, né? Porque a voz da pessoa tem que ser legal. E aí eu gosto muito de, Eu gosto de voz. Eu antes de gosto de voz fazer a também. prece, fazer essa meditação. Aliás, a música também é um caminho muito
importante, porque a música, ela amealha uma energia maravilhosa. Ela equilibra a energia do ambiente. Porque na hora que você está fazendo prece, tem um monte de gente ali ouvindo. Os encarnados e os desencarnados, né? Estão ali ouvindo aquela prece. E aquela prece, ela não é só para você, né? Quando ela é forte, sentida e verdadeira, a espiritualidade traz outras pessoas para aquele ambiente, para que elas possam ser envolvidas por aquela vibração também. Então, começar pela meditação é muito legal. Eu me lembro que uma vez, eu e Tássia, a gente trabalha lá no Leopoldo, na reunião mediúnica de desobsessão. Além de milhares de outras coisas, né, Tássia? Na promoção e evento, na administração, a gente somos todos trabalhadores de última hora. E aí, uma vez a gente estava, eu já tem muitos anos isso, mas eu estava numa reunião e um mentor me chamou e falou para mim assim, coloque todo mundo para cantar agora. E aí, para melhorar a vibração, né? A gente tinha tido algumas comunicações mais densas. E aí, eu saí falando com um por um, baixinho, cantando a música bem baixinho. E aí aquelas vozes foram se unindo à minha e a gente começou a sala inteira a cantar. A gente sente na hora, é instantâneo. A mudança da vibração chega, arrepia. O quanto que aquela vibração muda. Então, gente, use também isso. Coloque uma música, coloque um temporizador, né? No dia que você estiver agitado, no dia que você estiver um dia difícil, né? Tente se conectar com o seu eu interior. E aí, nem que seja por um minuto. Ah, não tenho tempo, Valéria, de parar para fazer isso tudo. Eu, para falar a verdade, nem gosto dessas preces que não acaba nunca. Eu acho que nosso nível de concentração, ele oscila. E quando você faz uma prece que ela é muito demorada, você vai nela, naquela concentração. Você chega no ápice da sua concentração, daqui a pouco você começa a descer a qualidade da concentração. Pelo menos é assim comigo. Então, ela não precisa ser aquela prece enorme, que não acaba nunca, infinita. Ela pode ser uma prece, né, mais sentida, envolvente, mas quando você está conectado, você sabe o começo, o meio e o fim dela. Né? Isso é muito importante nesse processo. E aí, lá no Livro dos Espíritos, de novo, na pergunta 833, Kardec pergunta: há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta? E o Espírito da Verdade responde: é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites. Porque o pensamento não conhece entraves. Ele está livre. E é verdade, né? A gente tem ações que a gente se limita, né? Tem palavras que a gente não diz, mas o pensamento ele voa, né? E é muito difícil, às vezes, a gente silenciar a nossa mente. Aquela confusão mental, às vezes, quando você está passando por muito desafio, né? Vamos trocar a palavra problema por desafio. Então, a gente precisa entender como a gente vai silenciar a nossa mente. A prece ajuda, a meditação ajuda, anotar aquilo que você tem que fazer ajuda, porque é como se você estivesse tirando da sua mente, colocando no papel, para não esquecer. Entender que eu tô cheia de problema, mas aqui agora, nesse momento, eu posso resolver algum deles? Posso, então eu vou resolver. Não posso, então eu não posso ficar pensando nele. Deixa eu anotar aqui. Deixa eu colocar aqui no meu celular. Vou pensar nesse problema amanhã, 8 horas da manhã. A nossa famosa ata, hein, Tassi? Que é de 8 às 17 que o cartório funciona. Eu digo, de 8 às 17 eu vou trabalhar nisso aí. Depois das 17 não adianta me desesperar, porque não vai de resolver nada. Eu só vou ocupar a minha mente e gastar energia, né, com uma coisa que não vai agregar nenhum valor para a minha vida. E lá na pergunta 834, ele insiste, ele vai lá, Kardec sabe de tudo, viu? Mas ele está fazendo aquela pergunta para ajudar a gente. Hein? O homem é responsável pelo seu pensamento? E aí ele diz, é responsável perante a Deus. E só Deus conhece os seus pensamentos e os seus representantes. E Deus vai conhecer, vai condenar esses pensamentos ou vai absorver segundo sua justiça. Tem coisas que a gente deseja,
ou que a gente pensa, que a gente imagina que não é nada demais. Mas às vezes são falhas gravíssimas aos olhos de Deus, né? É claro que a gente está aqui no processo evolutivo. E o pensamento, ele às vezes é orgânico. O pensamento e o julgamento anda assim, um colado com o outro. Você olhou, julgou, né? Você olha e já julga. Ah, vai ser bom, vai ser ruim. Ah, gostei. É olhar, julgar o livro pela capa, né? Você chama atenção, até porque a imagem, ela é processada no nosso cérebro 50 mil vezes mais rápido do que a palavra. Então, a gente tende a ser seduzido muito mais pela imagem do que pela palavra, pelo convencimento. Essa, pelo menos, é a primeira impressão, né? E isso daí está diretamente atrelado a aquilo que a gente pensa. Traz de volta esse pensamento, né? Chega no fim do dia, pensa aí o que foi que aconteceu no início do dia e o que você podia ter feito diferente que você não fez. Porque a gente precisa assumir um compromisso com nós mesmos de ser cada dia melhor do que o dia anterior. E às vezes você falhou em alguma coisa, mas no dia seguinte tenta de novo. Cada amanhecer a gente tem uma nova chance, né? Uma nova oportunidade, né? E a gente sabe como é difícil, né? Igual aquela música de Caetano. O pensamento parece uma coisa à toa. Mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Então, a gente, às vezes, na quietude, que a gente começa a pensar, o pensamento, ó, ele voa. Às vezes ele tira a gente do foco, né? Tem estudos que dizem que quando você interrompe algo que você está fazendo, você não consegue retomar imediatamente aquilo, né? Porque o seu pensamento, ele já voou, já desconectou. E para você voltar o foco, muitas vezes varia de pessoa para pessoa, mas você precisa, às vezes, de alguns minutos para conseguir retomar sua linha de pensamento. E é assim que o pensamento vai vibrando o nosso dia, vai nos carregando, né, para que a gente possa nos envolver na qualidade de energia que a gente vai ter naquele dia. Então, às vezes, você acorda e você pensa, hoje vai ser um dia maravilhoso. Às vezes você acorda e não acordei bem. Então, já substitui logo esse pensamento para obter o concurso, né, dos bons espíritos, né, das boas inspirações. E aí, na hora que a gente vai dormir, é um momento super importante. Porque quando a gente dorme, o nosso corpo físico é que descansa, né? O nosso corpo espiritual não precisa de descanso. Ele já nasceu descansado. Então, ele vai voar. E aí, no momento desse desprendimento, é importante a gente entender que a gente vai se encontrar, vamos encontrar com espíritos encarnados e desencarnados que se desprenderam. E a gente vai estar em boa ou má companhia, de acordo com o que a gente vibrou, principalmente na hora de dormir. Então, evite, na hora de dormir, assistir filme pesado, né? Filmes de guerra, de terror, de suspense. Evite comer algo pesado, né? Que vai pesar no seu estômago, que vai fazer mal. Porque isso tudo vai comprometer a qualidade da sua energia e da sua vibração. E aí você vai ter más companhias. E aí você acorda mais cansado do que quando você deitou. E aí você acorda, né, com aquela vibração baixa, né, mais nervoso. Isso acontece. Às vezes porque você nem assistiu nada, mas você viu uma notícia ruim exatamente na hora que você foi dormir. Ou alguém ligou e lhe contando alguma coisa que você se assustou. E aí você dorme pensando naquilo. Ao mesmo tempo que quando você vibra positivamente, assiste alguma coisa leve, né, alguma comédia, alguma coisa boa, ou lê alguma coisa edificante, ouve uma música boa, muitas vezes você dorme e acorda tão descansado, tão feliz. No Leopoldo Machado, pode entrar aí no Instagram, no YouTube, assistir. Isso. E aí a gente acorda cheio de energia, às vezes com a solução para um problema que a gente pensou na hora de dormir, sem saber o que ia fazer, e você acorda com ideia.
Essas são as boas inspirações, né? São as ideias que vêm pra gente, as boas ideias, as boas informações, porque a gente teve bons encontros, né? Então, vigie os seus pensamentos, vigie o seu comportamento na hora de dormir. É muito importante que você possa fazer isso. Tem uma mensagem lá com André, gente, as obras de André Luiz são maravilhosas, né? A gente precisa primeiro ler o Evangelho, o Pentateuco, né? As 5 obras de Allan Kardec, mas as obras de André Luiz também, elas são muito importantes, assim como as de Joana de Ângeles. E ele fala que toda partícula da corrente mental, nascida das emoções e dos desejos recônditos do espírito, os desejos íntimos, através de fenômenos íntimos e profundos da nossa consciência, cuja estrutura não conseguimos ainda abordar, se desloca, produzindo irradiações eletromagnéticas, cuja frequência varia conforme os estados mentais do emissor. Então, existe uma profundidade nessa abordagem que nos foge à compreensão. Até como o nosso próprio inconsciente, que a gente não acessa ele, né, com muita facilidade. A gente inclusive, usa muito aquela figura do iceberg, né? Que o nosso consciente é a ponta do iceberg, que representa 5%, e o nosso inconsciente é 95%. E eu vou dizer uma coisa para vocês: o cérebro ainda é um mistério para a humanidade, o funcionamento do cérebro. Então, as outras áreas evoluíram muito, mas essa área, né, que estuda o cérebro humano, ela ainda está anos-luz distante dessa evolução. Então, é por isso que a gente precisa, pelo menos, entender esses mecanismos, conhecer as nossas emoções através do autoconhecimento, os nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, para que a gente possa domar as nossas más inclinações e trazer as competências que a gente precisa, emocionais e psíquicas, para enfrentar os nossos desafios, superar os nossos problemas. Então, isso tudo, quando eu falei lá no iniciozinho daquela tria, do tripé, corpo, mente e espírito. Você cuida do seu corpo com a boa alimentação, com higiene, com atividade física. É importante cuidar do nosso corpo, da nossa máquina. Não é? Você cuida da sua mente com boas leituras, bons pensamentos, com terapia, que é muito importante, assistindo boas palestras, bons filmes. E você cuida do seu espírito através da espiritualidade, da caridade moral. Que a caridade material, ela é muito fácil, né? Você tirar uma roupa para dar, fazer uma faxina no guarda-roupa, tira um monte de coisa e doa. É maravilhoso. Tá valendo, né? A gente tá fazendo até campanha de agasalho para esse período agora. A gente dá sopa aos moradores de rua e é bom porque o frio é horrível. Apesar de não ser uma cidade tão fria, mas à noite faz frio. Essas pessoas que estão no relento, né, nas sarjetas, a gente precisa muito ajudar também. Nós somos uma entidade filantrópica e também associada ao Centro Espírita, e a gente tem muitas obras sociais, apareçam lá para conhecer. Então, esse tripé, se a gente não cuida um deles, os outros vão desabar. Então, o equilíbrio, sempre tem um que está mais fortalecido do que o outro, ele vai oscilar ao longo do nosso dia, mas é importante que a gente tenha o domínio dos três e a consciência de que eu tenho que cuidar de mim, do meu corpo, da minha mente e do meu espírito. É muito importante isso. E eu já estou chegando no finalzinho. 7 minutinhos. É isso. Vou parafrasear aqui Joana de Ângeles, através de Divaldo, que ela fala que mantém o teu controle emocional em todas as situações. Sistema nervoso alterado, vida em desalinho. Se dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. A prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Então, a prece é ela que a gente vai trazer ela para o nosso dia a dia, todos os dias, para que a gente consiga superar os nossos desafios. Porque a vida não é fácil para ninguém.
Mas é maravilhoso também, é maravilhoso aprender e evoluir. E é para isso que a gente está aqui. Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção, pela presença de todos. Obrigada, Tarsi. Maravilha, gratidão, gratidão, foi perfeito. Todo mundo aí, assim, ó, super elogios. Obrigada, meu amor. E assim, pessoal, vamos curtir, vamos compartilhar, né? É importante pra gente, é importante para vocês, é importante pra gente estar fazendo mais divulgação. Quanto mais divulgação a gente faz, né? O É, Leopoldo cresce. E a gente ajuda as pessoas. Vendo a palestra dessa maravilhosa, conhecimento desse tão bom, né? Então, isso também é uma oração, isso também é, né? Para que é melhor que uma oração do que você mandar isso para alguém aprender a fazer uma oração. Então, é perfeito. Então, vamos lá. Curtam, compartilhem, tá. né? Lógico. Val, gratidão. Muito obrigada. Obrigada, meu amor. Fiquem com Deus. Então, beijo, gente, para o Instagram daqui a pouco não derrubar a gente, né? E vamos lá curtir, que eu vou botar lá. Muito, muito obrigada, Val. Beijos, beijo, amor. Beijo, amor. Beijo. Tchau, gente. Fiquem com Deus.